Quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Aproveitando que estamos em pé, quero convidá-los a que abramos as nossas Bíblias. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Enquanto os irmãos estão encontrando, o pastor fez menção, que fazia tempo que eu não vinha, e realmente a última vez que estive aqui com os irmãos foi em 2009, mas os irmãos perceberam que eu não mudei quase nada, O cabelo continua igual, e é herança da mamãe, Minha mãe tem mais de 80 e não tem nenhum fio de cabelo branco. O problema é que o restante não acompanha, Mas pelo menos o cabelo está mantido, e não foi por falta de convite. Os irmãos bondosamente até me convidaram nesse período, e eu não pude estar com os irmãos, mas é uma honra, porque estar aqui, Porque eu amo essa igreja, eu tenho cooperado aqui com os irmãos desde o tempo do saudoso pastor Anésio, Depois também com o pastor Tarcísio. Pastor Tarcísio está presente, não? Parece que ele está pastoreando uma congregação, E agora também com o pastor Sérgio Bernardes, um amigo também de longa data, E sempre servindo ao Senhor aqui na vice-presidência, e agora assumindo esta incumbência como presidente deste ministério, e que Deus possa abençoar grandemente nosso querido pastor Sérgio Bernardes. Muito bem, vamos ler a palavra do Senhor, Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ainda acrescenta-se aqui, amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. É uma alegria, repito, estar aqui com os irmãos, e nós vamos, com a graça do Senhor, nesta noite. Muitos irmãos ainda estão chegando, muito grato. É a nossa primeira noite, mas eu já quero convidar os irmãos para abrirem as suas apostilas. A nossa matéria está na página 11, os desafios da evangelização e a importância do discipulado. Eu agradeço então ao pastor Sérgio Bernardes, pastor Marcos Del Rey, pastor Moisés, que está de viagem também para cá, que fez o contato comigo. Ele está a trabalho fora do Brasil, voltando para cá, e quero agradecer também a maneira tão carinhosa e hospitaleira com que os irmãos me têm recebido aqui. Os desafios da evangelização e a importância do discipulado. É interessante, irmãos, que a primeira matéria que eu ministrei, por graça de Deus, quando eu comecei a dar aulas no seminário teológico, foi justamente a matéria de evangelismo. Isso lá eu comecei muito cedo, muito jovem, já muito interessado, e Deus foi me abrindo portas nesta área. E quando eu comecei a ensinar no seminário teológico, lá no ano de 92, 93, a matéria era evangelismo. E eu me lembro que a frase que sempre eu repetia
era uma frase de uma grande missionária. Se os irmãos nunca ouviram falar dela, pesquisem. Louisa Walker. E ela dizia: a totalidade da igreja deve levar a totalidade do evangelho à totalidade do mundo. E aquela frase mexeu muito comigo. Eu estava sempre repetindo. Toda aula que eu ministrava, praticamente, eu lembrava os alunos: olha, não nos esqueçamos do grande desafio da igreja. A totalidade da igreja deve levar a totalidade do evangelho à totalidade do mundo. Parece uma simples frase de efeito, mas não é. Pare para pensar nessa frase. A totalidade da igreja deve levar a totalidade do evangelho à totalidade do mundo. Ou seja, toda a igreja, nenhum crente pode ficar de fora. Todos os salvos foram chamados para evangelizar. O apóstolo Pedro, dirigindo-se à igreja do Senhor, ele disse lá em 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Mas para que, irmão Pedro? Ora, para que anuncieis. Anuncieis o que, irmão Pedro? Ora, as virtudes. Mas que virtudes? As virtudes daquele. Mas aquele quem? Aquele que vos chamou. Mas vos chamou de onde? Ora, das trevas. Mas das trevas para onde, irmão Pedro? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas que agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas que agora alcançastes a misericórdia. Então veja o que Pedro disse, inspirado por Deus: nós fomos chamados, nós fomos transportados, porque ser salvo significa ser transportado de um lugar para outro, das trevas para a luz, da morte para a vida. E Pedro disse: o Senhor nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, para anunciarmos as virtudes do Senhor. Por isso que todo salvo, todos nós fomos chamados para evangelizar. Então a totalidade da igreja deve participar da evangelização. Mas o que significa isso? Significa levar a totalidade do evangelho. Há igrejas que só pregam uma parte do evangelho. Há igrejas que dão ênfase apenas para um aspecto do evangelho. Mas nós fomos chamados para pregar a totalidade do evangelho. A totalidade da igreja deve levar a totalidade do evangelho à totalidade do mundo. Todos devem ser evangelizados. Então, o nosso assunto é evangelização. Mais precisamente, nós vamos falar sobre a grande comissão. E a grande comissão, ela é multifacetada. Ela tem múltiplos aspectos, múltiplas facetas. E você vai ver que nossa missão não é apenas evangelizar, se bem que tudo começa pela evangelização. Mas o Senhor nos chamou para ir além e fazer discípulos. Evangelizar é proclamar as verdades do evangelho, anunciar o evangelho. Muito bem, e isso aí nós temos que fazer. Sempre quando tivermos a possibilidade de falar do Senhor, nós estamos falando. Agora, além de falar do Senhor, falar da sua palavra aos perdidos, na medida em que as pessoas vão recebendo a mensagem do evangelho, nós temos que formar discípulos. Fazer discípulos de todos os povos. Então este é o nosso tema, desafios da evangelização e a importância do discipulado. O texto bíblico, nós vamos começar com uma abordagem desse texto que acabamos de ler. Os irmãos que receberam aí o nosso roteiro, a nossa apostila que está na página 11, tem uma introdução aí que nós vamos pulá-la, porque é só um ponto de contato. Os irmãos, claro, deverão ler todo o material, porque o objetivo é que os irmãos juntem aquilo que está sendo falado com aquilo que está escrito, e assim os irmãos vão ter, evidentemente, um melhor aproveitamento desta matéria. Agora,
vamos direto para o tópico primeiro, que é a grande comissão. Os irmãos sabem o que é a grande comissão? Por que ela tem esse nome? Nós fomos comissionados. Por quem? Pelo Senhor Jesus. Veja a importância da grande comissão. Momentos antes de Jesus ser assunto aos céus. Momentos antes de os seus pés descolarem do chão. Jesus estava prestes a subir. E ele então, momentos antes, ele reúne os seus discípulos, mais precisamente os apóstolos, os 11, porque Judas, naquela altura, tinha traído o Senhor e já tinha ido para o seu próprio lugar, como diz a Bíblia, se suicidou, ficaram os 11, e Jesus então reúne aqueles 11, e nas últimas reuniões, momentos antes dele ser assunto aos céus, veja que interessante que cada evangelista, se você ler Mateus, Marcos, Lucas, João, e ler também Atos, o começo de Atos, porque Lucas em Atos, ele faz uma continuação do evangelho. Você sabe que Lucas, o evangelho de Lucas, ele se conecta a Atos. Por isso que nós falamos até Lucas Atos. Veja que Lucas começa, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, e aí ele já começa o segundo tratado. E ele inicia o segundo tratado do ponto onde ele parou o primeiro tratado. E onde que parou o primeiro tratado? Parou no momento exato em que Jesus estava transmitindo as últimas instruções para os apóstolos. E quando você vai para o livro de Atos, a mesma coisa, no começo do livro, você vê que os apóstolos estavam preocupados com o futuro de Israel, porque todos eles eram israelitas, e eles estavam perguntando: Senhor, quando serão essas coisas? Restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Atos capítulo 1, versículo 6. E Jesus então lhes responde: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas, veja, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém, irmãos? Não, amém nada. Eu citei o versículo de modo errado. Primeiro que eu citei o versículo de uma maneira que nunca você deve citar um versículo. Você vai citar um versículo e vai falar assim: irmão, Jerusalém, Judeia. Não. Quando você cita um versículo da palavra de Deus, você imposta a voz. Irmãos, a palavra de Deus diz, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha. E o que mais que faltou? Faltaram duas palavrinhas: tanto e como. Tanto e como. Porque tanto e como fala de quê? Fala de simultaneidade, de concomitância. Ou seja, ao mesmo tempo que era para fazer uma coisa, era para preocupar-se com outra. Então, vou repetir agora. Os discípulos perguntaram para o Senhor: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E Jesus então lhes disse, Atos capítulo 1, versículo 7, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Aleluia! Não era para pregar apenas em Jerusalém, onde eles estavam. Era para levar a mensagem do Evangelho a outras partes. Então você percebe que Lucas, em Atos, ele dá sequência ao que estava em Lucas. Agora, é interessante, ao fim de Lucas, agora é interessante que a grande comissão ela é tão importante que as últimas palavras de Jesus, não sei se você já parou para pensar nisso. Claro, o crente que é leitor da Bíblia, frequentador da escola dominical, já percebeu isso. Mas talvez você não tenha percebido ainda. Talvez haja alguém que nunca pensou nisso. As últimas palavras de Jesus, para demonstrar que ele estava falando
da tarefa mais importante da igreja. Interessante, irmãos. Hoje muita gente gosta de louvor. Eu não tenho nada contra o louvor, nem contra a música. Dizem as más línguas que eu não gosto de louvor, porque o pessoal anda vendo aí nas redes sociais que eu tenho uma crítica contra a pregação com fundo musical. É uma coisa, porque isso aí, não vou nem entrar nesse assunto, que esse assunto dá pano para manga. Mas alguém associou por conta disso que eu não gosto de louvor. Irmão, eu gosto do louvor, eu gosto da música, eu estudei música, eu aprendi até a dedilhar um pouco no violão, estudei o Bona, sabe o Bona? Estudei o Bona, irmão, aprendi a fazer aquele negócio lá, o solfejar, não é? Fazia tudo aquilo, só que depois eu percebi que eu não tinha talento para música, parei com isso, só que continuei estudando música, musicologia, musicoterapia, irmão, eu gosto disso, os efeitos da música, então eu gosto muito de música. Agora, e o culto a Deus, o culto genuíno, tem música, tem louvor. Paulo, inclusive, disse: quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua e tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Tem que ter tudo isso, é o culto pentecostal, o culto completo. Tem salmo, porque os salmos naqueles dias eram cantados. Imagine, irmãos, naqueles dias, claro, os salmos não estavam divididos em capítulos e versículos, a Bíblia não estava dividida em capítulos e versículos como hoje, mas já tinha os salmos. E vamos dizer que naqueles dias, Paulo estava dirigindo um culto, o apóstolo Paulo, aí alguém dizia: irmão Paulo, vamos cantar o Salmo 23, aí eles cantavam, tinha lá a melodia da época, cantava: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Irmão Paulo, vamos cantar agora o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, que maravilha. Irmão Paulo, vamos cantar agora o Salmo 119, não, chega de Salmo, agora é a hora da palavra. Tem salmo, tem doutrina, mas quando a doutrina, que é a palavra, quando se fala de doutrina, é a palavra de Deus, devidamente compendiada, explicada, isto que é doutrina, no Novo Testamento, no singular, sem complemento algum, doutrina é uma referência à própria palavra de Deus. Então, o culto genuíno a Deus tem salmo, tem doutrina, que maravilha. Mas não tem só a ministração do louvor, não tem só a ministração da palavra, tem também a ministração do Espírito, porque quando nós damos lugar para o Espírito e damos lugar para a palavra, porque o Espírito Santo age em conexão com a palavra, há liberdade para o Espírito Santo operar, e mesmo numa reunião como essa, uma reunião de estudo bíblico, uma reunião para nós crescermos em conhecimento, o Espírito Santo tem liberdade e pode falar ao nosso coração, pode curar, pode ministrar palavras que você nem estava esperando ouvir, porque Ele está no controle de tudo, e quando Ele abre a torneira lá em cima, irmão, algo acontece. Se Ele não abrir a torneira lá em cima, não acontece nada, mas quando Ele abre, quando nós damos lugar, o Senhor opera maravilhas no nosso meio. Mas veja que eu acabei abrindo um parênteses, acho que eu abri um colchete também, deixa eu fechar o colchete, fechar o parênteses, voltar para o que eu estava falando. Eu estava dizendo, irmãos, que por mais que o louvor seja importante, e por mais que nós saibamos que nós vamos continuar louvando a Deus por toda a eternidade, que maravilha, porque lá no céu, nós temos lá inclusive no livro do Apocalipse, João viu aqueles 4 seres, dizendo continuamente: Santo, Santo, Santo. Eles estarão adorando, eles estão adorando ali. João teve uma revelação, claro, ali por meio de uma representação pictórica. Ele viu o futuro glorioso da igreja no céu, ele viu os anjos adorando a Deus dentro do trono, que maravilha, haverá louvor no céu, que bênção. Mas, a despeito disso, as últimas palavras de Jesus na terra, antes dele ser assunto ao céu, não foram sobre o louvor. Interessante isso. Nós devemos pensar sobre isso. Você já viu como hoje em dia hoje parece que tem o culto à música. Em muitos lugares. Você percebe que é música, o culto é movido à música o tempo todo. Na oração tem que ter um fundo musical. Enquanto a igreja está orando de joelhos, já tem um fundo musical.
Aí levanta, o pastor está dando a saudação, já tem um fundo musical. Aí daqui a pouco começa a cantar, que maravilha. Aí tem os grupos que vão cantar. E tem igreja que nem tem mais grupos, é só aquele louvor congregacional. Veja, isso aí tem a ver com a administração eclesiástica de cada igreja, não estou criticando, é apenas uma constatação. Aí quando chega a hora da pregação, que se pensa que todos vão ouvir a pregação, os músicos continuam tocando. E no final também. Ou seja, o culto inteiro é um culto musical. E os jovens estão sendo cada vez mais, claro, incentivados a gostar de música, a pensar em música, mas, meus irmãos, nós não podemos nos esquecer que a tarefa primordial da igreja é a evangelização e o discipulado. Momentos antes de Jesus ser assunto aos céus, as últimas palavras que ele falou, você pode ler no fim de Mateus, nós lemos aqui, você pode ler no fim de Marcos, Marcos capítulo 16, você pode ver no fim de Lucas, Lucas capítulo 24, no fim de João e no começo de Atos, você vai ver que as últimas palavras de Jesus, enquanto ele ainda estava na terra, foram a respeito da evangelização. Então, nós encontramos, irmãos, na grande comissão, de acordo com Mateus 28, 18 a 20, que lemos, Marcos 16, 15 a 20, podemos citar todo esse texto, se bem que a ênfase recai mais sobre o versículo 15, Lucas capítulo 24, João capítulo 20, e Atos capítulo 1, versículo 8 especialmente, você vai encontrar cinco aspectos que estão aí no roteiro da grande comissão. O primeiro aspecto, irmãos, é o que vai ser objeto aqui, principalmente, da nossa primeira palestra, que é o alvo que nós temos. Nós temos um alvo. Qual é o alvo? Veja que se você ler na língua portuguesa, como foi o nosso caso, o alvo parece um alvo assim, geral, ligado ao ensino, porque o texto que lemos diz, Jesus falou, ide e ensinai as nações. Mas quando você lê esse texto no idioma em que o Novo Testamento foi escrito, que é o grego, algumas versões, claro, em língua portuguesa, já estão apresentando isso que eu vou falar. É interessante, aliás, que nesse texto você tem o verbo ensinar duas vezes, e parece até uma redundância, porque, veja, Jesus disse, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Aí diz o versículo 19, ensinando-as a guardar, o 20, não é? Ensinando-as, já é o 20, ensinando-as a guardar tudo que vos tenho ordenado. Aí alguém dirá, mas Jesus não tinha dito, ide e ensinai, aí, por que aparece de novo ensinando? Se ele disse ensinai, não é? E ensinando, é igual a oração lá, quando, veja que tem coisas da Bíblia, quando você encontrar essas aparentes redundâncias, é porque é na língua portuguesa, porque no grego você vai ver que geralmente é outra palavra, que também é sinônimo de ensinar, ou de outro verbo, mas que tem um sentido diferente. Quando Paulo, por exemplo, diz lá em Efésios capítulo 6, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Você pensa, mas espera aí, se Paulo disse orando em todo o tempo, é óbvio que é orar com oração. Quem ora, ora por meio da oração. Paulo está sendo redundante, mas quando você vai estudar aquele texto a fundo, Efésios capítulo 6, você vai ver que Paulo está falando, orando com todos os tipos de oração. Porque quando você estuda o Novo Testamento, você vê que existem pelo menos 4 tipos de oração. Abrindo aqui mais um parênteses. Existe a oração no sentido de adoração e louvor. Existe a oração no sentido de ações de graça ou gratidão. Existe a oração no sentido da intercessão, quando você ora por alguém, pelo próximo, por um familiar. E existe a súplica pessoal, quando você ora por você mesmo.
Veja, são 4 tipos de oração. A oração que é comparável ao incenso. E o incenso no Antigo Testamento também era um composto aromático que tinha 4 tipos de especiarias: estoraque, onixa, gálbano e o incenso puro, o incenso propriamente dito. Então, quando se misturava estoraque, onixa, gálbano e o incenso puro, formava-se um composto, aquilo era o incenso. E o salmista, no Salmo 141, versículo 2, ele disse: suba a minha oração perante a tua face como incenso, porque a oração é comparável ao incenso. E aí eu já entreguei um esboço para você que é pregador, que quiser pregar sobre a oração. A oração comparável ao incenso, nós vamos falar. Aí você que é pregador, você imposta a voz e diz: nesta noite, irmãos, nós queremos falar sobre a oração que é comparável ao incenso. Quando você lê Apocalipse capítulo 5, está escrito que ali também os anciãos, eles tinham salvas de ouro, que são a oração dos santos. Sim, meu irmão, a sua oração não está perdida, a sua oração está guardada lá no céu. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E existem 4 tipos de oração, aleluia. E você, que maravilha, que pregação, irmão, que você consegue pregar aí, claro, tendo a unção do Espírito Santo, glória a Deus. Mas nessa noite nós vamos baixar um pouco o tom aqui, que é um tom mais de ensino, não é? Vamos voltar aqui porque eu estava falando. Eu abri um parênteses para falar de oração, para dizer que há termos na Bíblia que quando eles se repetem, parece que é uma redundância, mas não é. Veja esse caso aqui de Mateus 28, 19 e 20. Ide ensinai as nações, e depois mais adiante diz, ensinando-as. Jesus está repetindo. Jesus não podia, que pobreza vocabular aí também, da Bíblia. Fala de ensinar e depois ensinando, é claro, se diz ensinar, é para ir ensinando mesmo. Mas, irmão, não é a mesma coisa. Por isso que você tem que estudar a palavra. Por isso que, se você não conhecer o grego nem de maneira nocional, procure adquirir um dicionário. O Vine, por exemplo, nosso irmão que está aí fora, talvez ele tenha o dicionário Vine. Nosso irmão que está representando a CPAD, que aliás tem alguns livros ali de minha modesta autoria, se os irmãos também quiserem adquirir, ele tem pouco ali. Até falei para ele que tem muito pouco, porque o novo que chegou, que aliás é para quem gosta de ler, não é? 680 páginas, Jesus, o pregador do Apocalipse, é um tijolo, viu? Mas não vai usar para jogar em ninguém, hein? É para ler, 680 páginas, é um comentário completo do livro de Apocalipse, perícope por perícope. Você sabe o que é perícope, não sabe? Tomara que sabe, senão vou ter que abrir outro parênteses aqui. Todos sabem que é perícope? Quem não sabe que é perícope, levanta a mão. Ih, tem vários irmãos. Aqui ensina, não posso deixar de explicar. Bom, perícope, irmão, só para explicar rapidamente, é o conjunto da frase. É para você não isolar o versículo e analisar o contexto. Então, por exemplo, você que é pregador, você que é pregadora, vai pregar que na presença de Deus existe alegria. Aí tem irmão que infelizmente não estuda, faz igual aquele jovem que abriu a Bíblia assim. Abriu a Bíblia e caiu naquele versículo. E Judas saiu e foi se enforcar. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Fechou a Bíblia, Senhor, dá uma confirmação. Abriu de novo. Caiu naquela parte, diz assim, procede tudo da mesma maneira. O rapaz fechou, Senhor. A tendência é pedir confirmação. Senhor, dá uma confirmação, não é possível. Abriu de novo. Onde caiu? Caiu naquela parte que diz assim, o que tendes a fazer, faz-o depressa. Já pensou? Não, irmão, a Bíblia não é para fazer isso. Aí você vai pregar, você em vez de estudar a Bíblia, você vai e abre lá em Jó. Jó capítulo 41. O que é que diz lá em Jó capítulo 41? Versículo... Jó 41 e 23 ou 22. Deixa eu ver aqui se a memória ajuda. Jó 41 e 22. Olha aqui. Irmãos, nesta noite, eu quero falar que na presença de Deus há alegria. Sim, há alegria onde Deus está presente.
Abra aí a sua Bíblia. Jó capítulo 41, versículo 22. No seu pescoço pousa a força, perante ele até a tristeza salta de prazer. Olha para o seu irmão e diga: na presença de Deus, até a tristeza salta de prazer. E o povo sai repetindo: irmão, só tem um problema, qual é? Este versículo não está falando de Deus. Esse versículo está falando de quem, irmãos? Do Leviatã, aquele monstro das águas, que Deus apresenta para Jó, quando Jó começou a se justificar, estava sendo atacado pelos seus amigos, entre aspas, e ali ele começa a se justificar. Aí o Senhor começa a falar: onde estavas tu quando eu fundava a terra e tal, e etc. E dali a pouco Deus começa a descrever parte da sua criação, e ele menciona o Bemote, ele menciona o Leviatã, que na versão atualizada de Almeida é chamado de crocodilo. Claro, é uma tentativa, né, de descrever, mas ali não é bem um crocodilo, não é? É um monstro das águas que havia naquela época, como se fosse algo similar a um dinossauro. Claro, não conforme hoje em dia é descrito, mas era um animal que metia medo. E ali, por isso, na linguagem poética do Antigo Testamento, está escrito: no seu pescoço pousa a força, ou reside a força, perante ele até a tristeza salta de prazer. E se você continuar lendo, só para você não ficar pensando que é conversa de pregador, veja aí o versículo 23. Os músculos da sua carne estão pegados entre si, cada um está firme nele, e nenhum se move. O seu coração é firme. Aqui já tem uma linguagem poética, não é? Versículo 26. Se alguém lhe tocar com a espada, essa não poderá penetrar, nem lança, nem dardo ou flecha. Versículo 22. Ele reputa o ferro palha e o cobre pau podre, não é? E assim vai, porque ele tinha um casco, ele tinha ali uma cobertura dura, e ali na linguagem poética se menciona tudo isso aqui, mas era um animal de grande porte, não tem nada a ver com a presença de Deus. Então, como que você percebe isso? Quando você leva em consideração a perícope, o conjunto da frase. Porque se você pega o versículo isolado, você pode ser induzido a erro. Então é importante você entender o conjunto da frase. Bom, eu acabei abrindo esse parênteses porque eu estava falando do meu livro, que tem uma análise do livro de Apocalipse, perícope por perícope, ou seja, cada parágrafo de Apocalipse foi analisado. É mais do que, claro, versículo por versículo, porque versículo por versículo, claro que existe uma obra excelente do pastor Severino Pedro da Silva, que é Apocalipse versículo por versículo. Não vai aqui não desdouro a essa obra magnífica. Mas você sabe que versículo por versículo, alguém pode pegar um versículo isolado ali e dar uma interpretação fora do contexto. A pessoa pode ler um versículo e interpretar isoladamente. Agora, quando é perícope por perícope, significa que cada versículo é analisado dentro do contexto, para evitar-se esse tipo de erro aqui, por exemplo, da pessoa pensar que o Leviatã, a referência ao Leviatã é uma referência ao próprio Deus. Então nós temos que saber o que nós estamos pregando. Então, voltando agora para Mateus 28, mais uma vez, versículos 18 a 20, o verbo ensinar aparece duas vezes. Primeiro, Jesus disse: ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Irmão Ciro, esse versículo não defende a doutrina da unicidade, os unicistas, porque a palavra nome só aparece uma vez, veja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, só aparece uma vez. Não, meu irmão, o termo nome aí tem função distributiva, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, são três pessoas, Deus, na verdade, ele é único, mas não é triteísmo, é tripessoalidade, são três pessoas que formam um único Deus. Nós distinguimos as pessoas
mas não separamos a substância, porque essas 3 pessoas são consubstanciais. Aprendemos isso na escola dominical no trimestre passado. São 3 pessoas, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, formando o Deus Todo-Poderoso, o Deus Triuno. Então, o termo nome aí tem função distributiva. Agora, voltando para o verbo ensinar. Ide ensinai. E depois, ensinando-as. Irmãos, quando nós vemos no grego, no texto grego, esse primeiro verbo ensinar aí, significa literalmente fazer discípulos. No grego, mateutelsati. O termo grego que eu coloquei, está no roteiro até aí. Se os irmãos quiserem ler, eu sei que tem irmãos aqui que já são versados em grego. Então, a frase, aliás, que eu vou citar agora, no grego é porententes mateutelsati pantatá etne, né? Que significa isso? Esse poreutentes, né? Na verdade, é id. E depois, mateutelsati, ide, fazei discípulos. Fazei discípulos. Não é ensinar como se fosse dando uma aula. Não é ensinar oralmente apenas. É formar. É dar exemplos. É o que Jesus fez. Jesus, como que ele formou discípulos? Apenas falando? Ele falava, claro. Teu sermão do monte, teu sermão da planície, sermão do monte em Mateus 5-7, o sermão da planície, Lucas capítulo 6, em que Jesus até repete algumas coisas. Veja que interessante, Jesus repetia a mensagem. Tem gente que diz, eu não repito mensagem. Pois é, Jesus repetia. A questão não é repetir mensagem, é você repetir mensagem de acordo com a direção de Deus. Não é repetir por repetir, não é repetir porque você não tem mensagem. Agora, se Deus mandar você repetir, irmãos, não tenho problema em repetir. Se Deus mandar eu repetir, eu repito 10, 20, 30 vezes. Aliás, já aconteceu comigo, de eu pregar conscientemente a mesma mensagem, porque eu anoto tudo que eu prego, eu tenho tudo arquivado, e eu fui pregar numa igreja num ano, no outro ano eu voltei lá, e, irmãos, modéstia à parte, eu tenho muita coisa arquivada, para escrever um livro, para você ter uma ideia, de 680 páginas, aliás, é uma série, são 7 livros, os pregadores da Bíblia. Eu tenho, por graça de Deus, 16 livros publicados pela CPAD. Então eu tenho muita coisa arquivada. Fora os meus estudos da escola dominical, estudos teológicos. Ou seja, se fosse uma coisa mecânica, se fosse artificialismo, artificialidade, mecanicismo, eu ia lá num roteiro daquele meu, pegava e saía falando. Mas não funciona assim. Você tem que dobrar o joelho, você tem que orar. O apóstolo Paulo disse, o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Não é o que você acha, não é o que você pensa, é o que o Espírito Santo te dá para falar. E às vezes já aconteceu comigo, de Deus me dar a mesma palavra que eu já tinha pregado. E eu reluto, mas não é possível, eu não posso falar isso. Como vai ficar minha reputação? O que vão dizer de mim? Esse camarada só tem uma mensagem, ele veio aqui o ano passado, pregou isso, vai pregar de novo a mesma coisa. Pois é, e às vezes eu não consigo fugir da mensagem, é a mesma mensagem. Só que não é a mesma na prática, não é? A mesma o tema, o assunto, mas a graça é diferente. E o trabalhar de Deus é diferente. Porque tem pessoas que estão precisando ouvir aquilo. E tem gente que reclama da escola dominical. A CPAD de novo, o mesmo assunto, já tinha falado. Não é, irmãos, a questão doutrinária também você tem que repetir. O apóstolo Paulo até disse, eu não me canso de vos escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Há coisas que precisam ser repetidas, e é importante que sejam repetidas. Então, voltando aqui para o texto, para eu não perder aqui o fio da meada. Então veja, Jesus ensinava aos seus discípulos, mas ele também formava discípulos. E fazer discípulos não é apenas dar aula, não é apenas você pegar um quadro, escrever, você falar, não. O que Jesus disse lá em João capítulo 13, versículo 15? Aliás, ele disse isso depois de dar um exemplo. O que ele fez? Os discípulos estavam no cenáculo.
momentos antes de Jesus ser entregue para ser morto em nosso lugar, num sacrifício vicário, expiatório, ele reúne os apóstolos lá num cenáculo, e diz a Bíblia que antes de ele instituir a ceia, já tinha havido algumas refeições, porque ali é a última refeição, na verdade, não é? A igreja da maioria chama da última ceia, mas é a última ceia no sentido da última refeição de Jesus com os seus discípulos, que ali, a rigor, foi a primeira ceia, não é? A primeira ceia do Senhor. Agora, ceia no sentido de refeição, claro, ali foi a última, não é? O último momento que Jesus esteve com os seus discípulos. E ali também ele celebrou a Páscoa. E tendo celebrado a Páscoa, depois ele instituiu a ceia. Porque Paulo falou, na noite que foi traído, Jesus tomou o pão e tendo dado graças, disse, tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois ele tomou o cálice também, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, e tal, bebei dele todos. Jesus instituiu a ceia. Então ali é a primeira ceia do Senhor, no sentido da instituição, no sentido dessa ordenança, mas é a última ceia no sentido da última refeição e também a última Páscoa que Jesus celebrou com seus discípulos, a Páscoa que ele celebrou com seus discípulos. Agora, em determinado momento, Jesus surpreende os seus discípulos quando ele passa a lavar os seus pés. Imaginem, eles que consideravam Jesus o mestre, dali a pouco ele, o mestre, ele pega uma bacia com água, uma toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos e enxugá-los. E quando chega em Pedro, Pedro diz, Senhor, tu lavarás a mim? De modo nenhum. Pedro, disse Jesus, o que eu faço agora tu não entendes, mas depois tu entenderás. Aí Pedro, muito afoito, diz, Senhor, então não lava só os pés não, lava também a cabeça e tal, como que dissesse, lava o corpo todo, Senhor. Não, Pedro, não precisa lavar o corpo todo não, os pés agora está bom, vós já estáis limpos pela palavra que vos tem anunciado. E Jesus dá um exemplo de humildade, o Senhor servindo aos servos, porque ele mesmo disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E ele então lava os pés dos seus discípulos. Pouco ele diz, eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Veja, Jesus não estava instituindo ali, não vá pensando que Jesus instituiu o lava-pés. Então vamos lavar os pés dos irmãos, vamos trazer uma bacia que agora os irmãos vão tirando os sapatos aí, meu Deus, já pensou? Vamos lavar os pés uns dos outros e tal. Mas não foi isso que Jesus quis transmitir. Lavar os pés naquela cultura tinha um sentido, evidentemente, porque era algo que acontecia, que precisava acontecer, porque as pessoas andavam ali de sandália, no meio do pó e tal, e era algo que se fazia realmente. Então, Jesus ele fez aquilo. Hoje nós não precisamos lavar os pés das pessoas para dar o exemplo de humildade, mas nós podemos servir uns aos outros. Servir uns aos outros. Jesus deu o exemplo de serviço, Jesus deu o exemplo de humildade, de nós não nos considerarmos superiores, de nós não acharmos que nós somos grandes, porque a pessoa começa a crescer um pouco, assim em termos de título e tal, e daí a pouco já pensa que é a quarta pessoa da Trindade, que é vice-Deus, e Jeová Júnior, e tanta coisa. Não, meu irmão, tem gente achando que é muito importante, mas é para nós nos humilharmos. Jesus quis dar esse exemplo, que nós temos que dar toda a glória ao Senhor, e nos humilhar, e servir uns aos outros. Então veja, fazer discípulos tem a ver com isso também, o exemplo, você fazer, aquilo que você quer que as pessoas façam, você faz. O que quereis que os homens vos façam, disse Jesus, fazei vós também. Você quer que as pessoas te ajudem? Ajude as pessoas, faça o bem para o seu irmão, sinta a dor do seu irmão, interesse-se pelo problema do seu irmão, da sua irmã. Já viu que tem pessoa que não se interessa
pelo problema dos outros. A pessoa vem e conta um problema, fala, irmão, a vida é assim mesmo e tal, e deixa a pessoa falando. É difícil alguém que se interessa, alguém que ouve um problema e diz, meu irmão, mas o que eu posso fazer para te ajudar? Diga aí, tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? Não é? O mundo hoje está tão frio, que às vezes a pessoa comunica a um amigo que perdeu um ente querido e tal, a pessoa simplesmente diz, tá bom, olha, meus sentimentos, mas não pergunta, você está precisando de alguma coisa? Eu sei que esse momento é difícil, olha, eu posso te ajudar em alguma coisa? O que eu posso fazer? Está tudo bem? E a questão, como você está vendo, às vezes a pessoa, irmãos, ela perde um ente querido, ela fica tão sem chão, que ela não sabe nem o que fazer, e precisa de alguém que se interesse pelo problema dela. Ela não sabe a quem recorrer. O que fazer quando você não sabe o que fazer? A Bíblia tem o exemplo daquela mulher, naquela viúva, que ela não sabia o que fazer, não tinha a quem recorrer, mas Deus colocou ali o profeta Eliseu no caminho dela, não é? Então veja, nós temos que atentar para muitas questões quando falamos de discipulado. Mas vamos aqui agora, eu já vou caminhando para a conclusão, meus irmãos, mas vamos agora nos ater um pouco ao roteiro. Eu estava falando livremente, aí agora eu peço a atenção dos irmãos para o roteiro, porque assim também eu tenho o poder de síntese. E deixa eu só avisar para os irmãos uma coisa, o material que eu preparei não é para eu abranger tudo que está nele, eu faço isso de propósito. Eu faço o material para os irmãos estudarem e eu dou a minha palestra livremente, claro, dentro do assunto, e aí os irmãos vão juntar aquilo que eu estou falando com aquilo que está no roteiro para terem um melhor aproveitamento. Então os irmãos estão vendo que eu estou falando de vários assuntos, estou falando livremente, mas estou falando do tema. É que a Bíblia é muito vasta, às vezes a gente abre um parênteses, abre um colchete, fala uma coisa, fala outra, mas vamos voltar aqui. Eu estava falando então dos 5 aspectos da grande comissão, sendo que o primeiro deles está aqui em Mateus 28, 18 a 20. Jesus disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e ensinai. Eu creio que vocês já entenderam então, que esse primeiro verbo ensinar, não significa apenas falar, dar uma aula, dar uma explicação, isso também é ensinar. Mas o ensinar aqui nesse versículo, não é isso, é fazer discípulos, é formar discípulos, é o discipulado, é o que nós chamamos de discipulado, é você acompanhar a pessoa, é você estar do lado da pessoa, é você dar o exemplo para a pessoa, é você cuidar daquela pessoa, até que ela realmente possa ser considerado um discípulo do Senhor. O discípulo do Senhor é aquele que foi formado, aquele que conhece minimamente a mensagem do Senhor e está segura ali no caminho do Senhor. Claro, a segurança da salvação vem do Espírito Santo, sobretudo, porque o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus, mas também a pessoa precisa ter alguma bagagem bíblica, para ela, evidentemente, poder até responder com mansidão e temor a todo aquele que pedir a razão, diz a Bíblia, da esperança que está em nós, como diz lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Então a pessoa precisa ser discipulada. E aí, só para citar, para os irmãos estudarem depois, eu coloquei aí, primeiro ponto, Mateus, o alvo, fazer discípulos. Qual é o alvo da grande comissão? Fazer discípulos. E é de todos os povos. É mais um termo que aparece aí que na língua portuguesa aparece nações. Ide ensinai todas as nações. Só que no grego o termo é etne. Tem a ver com grupos étnicos. Etne. Etnia. Étnico. Grupos étnicos. Ou seja, são povos, mais precisamente. Porque dentro de uma nação você pode ter vários povos. Então não basta apenas você levar o evangelho a uma nação. Fui ao Japão, preguei lá no Japão, pronto, o Japão já foi alcançado. Não, tem povos na África e também em vários
várias nações. Dentro do próprio Brasil, você vê que tem vários grupos diferentes, né? Grupos étnicos dentro do Brasil, que precisam ser alcançados, precisam ser evangelizados. E tem estratégias para alcançar esses grupos, e etc. Então veja, ide, fazei discípulos de todos os povos. E aí eu coloquei aí nesse roteiro, só para os irmãos estudarem, que esse texto destaca muita coisa, não somente o discipulado, mas a própria deidade do Senhor, o batismo em nome da Trindade. E aí, uma coisa que eu precisaria completar, para não ficar aqui no ar. Eu disse que o verbo ensinar aparece 2 vezes na língua portuguesa, mas não é por acaso que ocorre essa repetição. É porque no grego há 2 sentidos. O primeiro verbo que aparece aí, ensinai, significa fazer discípulos. Mateutelsat, no grego, mateutelsat. O segundo verbo é didasco. Veja, didasco lembra do quê? Faz você lembrar do quê? Didática, didasco. Aí sim é uma referência à aula, à aula teológica mais precisamente, porque didasco aí, claro, tem a ver com ensino devidamente compendiado, devidamente sistematizado. Isso é didasco. O verbo didasco tem a ver com isso. Você ensinar de maneira estruturada, você explicar, você dar uma aula realmente de um tema bíblico, e é isso que a igreja tem que fazer continuamente. Olha que interessante. O discipulado é para ser feito, mas Jesus não falou continuamente. É para fazer discípulos todos os povos. Agora, quando ele fala do didasco, do verbo didasco, ensinando-as a guardar todas as coisas, e eis que estou convosco até os confins da terra. Veja, isso aí, a ideia ali no texto grego é de algo contínuo, algo que é para ser feito até o fim. Então você forma discípulos, maravilha. Esses discípulos, uma vez formados, eles estão pertencendo à igreja, eles precisam continuar sendo ensinados. Só que agora o ensino vai mudando de patamar. Você já leu lá em Hebreus capítulo 5, que o autor de Hebreus disse: olha, eu queria ensinar coisas mais profundas para vocês, mas eu tenho que voltar a ensinar as mesmas coisas, os rudimentos. Pelo tempo, já era para vocês serem mestres, mas vocês não crescem, vocês não evoluem, eu vou ter que voltar por início, porque eles não cresciam. É o que acontece muitas vezes. E você já viu que tem igreja que tem até modelo de discipulado, que não entendeu a grande comissão, que tem essas siglas aí, G12, M12, MDA, são modelos de discipulado. E quando você examina o material deles, eu já examinei porque eu sou um pesquisador, quando você examina o material deles, você vê, irmão, que é um negócio que é muito raso. Desculpa usar esse termo, que às vezes é usado até no sentido pejorativo. O meu caso não é pejorativo, é porque realmente não tem profundidade. Fica só naquele assunto ali que o autor de Hebreus falou: olha, eu tenho que tornar os rudimentos, porque é só aquilo, não avança. E aí eles têm um problema que eles ainda criticam. Esse negócio de teologia, pneumatologia, paracletologia, angelologia e escatologia, isso aí é coisa de teólogo. Não, nós vamos ficar... E fica só com aquele assunto básico. Mas, irmãos, eu prefiro outra sigla de 3 letras, EBD. Não é? Porque na EBD, apesar das críticas que as pessoas fazem, irmãos, é a melhor escola de formação contínuo do crente é a escola dominical. Mas a escola teológica, o irmão está desprezando? Não, a escola teológica é uma benção. Se eu falar contra a escola teológica, estou falando contra mim mesmo. Eu dei aula muitos anos na escola teológica, até hoje dou aula. Hoje num sistema diferente, não é? Mas eu continuo dando aula. Mas dei aula 11 anos seguidos. E hoje dou aula também, ministro aula pela internet, tudo, tenho o meu canal. Tenho um vínculo também com o Instituto de Teologia, que estou sempre ministrando aula, gravando aulas e tudo, e participando de lives, e
apresentando aulas magnas e tudo, e tanta coisa, eu estou ligado à teologia. Não estou falando contra a teologia, porque eu só falo contra a teologia, estou falando contra mim mesmo. Mas, irmãos, a escola dominical é a melhor escola de Bíblia que existe. Veja, a pessoa que leva a sério a escola dominical, eu fico pensando, irmãos, o pouco que eu sei, a despeito de eu estudar muita coisa no âmbito acadêmico, mas eu digo para os irmãos, sem exagero, o que me sustenta no sentido de eu guardar e manter tudo aquilo que eu tenho aprendido é a escola dominical. Desde 1985, que eu comecei ali com 15 anos, estudando na escola dominical, e tenho todas as revistas da escola dominical, desde 85, tem irmão que diz, a CPAD repete muito, é muita repetição. Repete nada, irmãos. E o que repete é importante repetir, porque serve para nós robustecermos o nosso ensino. Mas olha esse trimestre agora da escola dominical, da Trindade, um trimestre inédito, que nunca tivemos um trimestre específico. Nós estudamos a Trindade de alguma outra forma, mas especificamente assim não. Veja o estudo que tivemos no livro do profeta Ezequiel. Quanto estudo! Veja o livro de Ruth, nunca foi estudado. O livro de Esther, estudamos há pouco tempo. Quanta riqueza, irmãos! Agora vamos estudar sobre Abraão, Isaac e Jacó. Se o crente leva a sério a escola dominical, ele aprende e apreende verdades que ele nunca vai se esquecer delas. Irmãos, eu venho de uma escola que eu aprendi por graça de Deus. Deus colocou 2 homens no meu caminho. Não fui eu que fui atrás, por graça de Deus. Mas Deus colocou esses 2 homens no meu caminho. Valdir Nunes Bícego, de saudosa memória. Os irmãos só aqui de São Paulo devem se lembrar muito bem dele. Era pastor aqui na Assembleia de Deus da Lapa. Um grande ensinador e pregador também, que ele era evangelista. Ele tinha um ministério multifacetado. Era evangelista, era ensinador também. E depois, Deus também colocou no meu caminho o mestre Antônio Gilberto, de saudosa memória. Eu aprendi com esses 2 homens. E eu me lembro, ambos falarem a mesma coisa, e eu continuo falando, porque eu vivo isso. Pastor Valdir Bícego sempre dizia, irmãos, o pouco que eu sei, eu devo à escola bíblica dominical. Um homem com aquela bagagem dizia isso. O mestre Antônio Gilberto, uma pessoa versada, irmãos, em várias ciências, e um poliglota, um homem um erudito que não se dava a conhecer, que uma vez, inclusive, teve a honra de se encontrar com Einstein, né? E a gente até brinca que o Einstein que teve o privilégio de conhecer o pastor Antônio Gilberto, porque eles estavam no mesmo trem, indo para New Jersey, nos Estados Unidos. E ali, quando o pastor Antônio Gilberto soube que Einstein estava naquele trem, que o Einstein dava aula em New Jersey, ali o pastor Antônio Gilberto pediu para ter um encontro com Einstein. E Einstein recebeu o pastor Antônio Gilberto e conversaram ali sobre amenidades. O Einstein perguntou para o pastor Antônio Gilberto se ele conhecia o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. E foi uma luta para ele falar Pão de Açúcar, ele não sabia falar em português. Aí o pastor Antônio Gilberto se adiantou e falou sugar loaf, né, que é em inglês. Ah, sim, e tal, e não conseguia falar pão de açúcar em português. E ali o pastor Antônio Gilberto tirou uma lição e disse, irmãos, eu aprendi que a pessoa, quanto mais grande, quanto mais importante, mais humilde ela é. Quando ele conheceu Einstein, ele disse que era um homem humilde, um homem simples. E ele dizia, quando a pessoa diz que é muita coisa e tanta coisa, e acha que é isso, e acha que é aquilo, não é nada. Mas quando a pessoa não se considera nada, aliás, irmãos, eu aprendi que quando a pessoa diz que não é nada, já está até se orgulhando. Você já leu aquele versículo de Isaías? Deixa eu ver se eu lembro de cabeça, né? Porque a mente às vezes não ajuda. Acho que é Isaías capítulo 40, versículo 41. 41, versículo 24. Abra aí. Isaías 41, versículo 24. Isaías 41, versículo 24. Eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. Ora, irmão, se nada já não é nada, quanto que é menos do que nada? Pois é.
A Bíblia tem umas ênfases, né? Mas é o que a pessoa é quando ela pensa que é alguma coisa. Eu sou fulano de tal. Então, veja, se falar que não é nada, já está. Porque às vezes a pessoa fala que não é nada, da boca para fora, mas o coração está cheio de vaidade. Por isso que Jesus falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A verdadeira humildade é de coração, não é de aparência, é humildade de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Então veja, creio que você entendeu a diferença entre os dois verbos: ide, ensinai, ide, fazei discípulos. É para formar pessoas. E você forma a pessoa, não é dando aula apenas, faz parte dar aula, mas você dá o exemplo, você acolhe, você ajuda, você mostra, você demonstra como que se faz algo. Isso é discipular, é estar junto, é estar presente, é corrigir, porque amigo é aquele que diz a verdade, é mostrar o caminho. Isso é formar discípulos. Por isso que a igreja tem a classe do discipulado, é uma classe específica. E aquele que lida com o discipulado, ele sabe que ele tem que ter uma atenção especial. Não é só dar uma aula. Ele tem que ter, hoje em dia, com o WhatsApp, não é? Você conversa com a pessoa, manda mensagem, e pergunta se está tudo bem, e conversa, e tenta saber, e procura. Veja, é uma equipe também, não é só uma única pessoa que vai cuidar do discipulado. Agora, o segundo verbo, ensinando-as a guardar, aí já é o verbo didasco, ensinando-as, aí sim, é o ensino teológico, é contínuo. Por isso nós temos culto de doutrina, nós temos escola dominical, infelizmente tem igrejas que estão tirando a escola dominical. Irmãos, a escola dominical é ultrapassado. Vamos fazer um culto agora, um show de manhã, porque hoje em dia o pessoal é muito movido a pragmatismo e também utilitarismo, para não falar do hedonismo. Você já viu como estão as igrejas hoje? Por isso que tem todo esse tipo, às vezes, a gente até, quando fala nisso, vem os relativistas falar: o que adianta a igreja não ser, a igreja ter parede branca ou preta, não sei o quê. A pessoa fica achando que a gente está criticando por criticar a cor da parede. Mas você vê que quando a gente vê essas igrejas por aí, parede preta, tanta coisa, e o púlpito agora aquele tambor e tudo, parece que várias coisas vão surgindo, não é? Vários atrativos. Não é por acaso que surge isso. Isso é pragmatismo, isso é utilitarismo, isso é hedonismo. O que é o pragmatismo? O pragmatismo é quando o fim justifica os meios. Então não importa, os meios não importa se tem valores, se tem regras, se está seguindo os princípios bíblicos. O importante é o fim, é o resultado. Se você quer que o templo esteja cheio de gente, e aí entra também o utilitarismo, porque o utilitarismo fala da coletividade, alegre, contente. Se todo mundo estiver feliz, todo mundo estiver contente, a coletividade estiver feliz, a igreja, o templo estiver cheio de gente, e o povo estiver contribuindo, pronto, é o resultado que eu quero. Isso é pragmatismo. Você não está preocupado com a verdade, você não está preocupado com regras bíblicas, com princípios, você só quer o resultado. Por isso que hoje em dia você tem festa jesuína, sem João, mas com Jesus. Você tem o Halloween gospel, não é? Baile a fantasia, irmão. Lá onde eu moro, por exemplo, não me pergunte onde, que às vezes os irmãos já sabem, né? Eu moro em Niterói, no Rio de Janeiro, mas não me pergunte o nome da igreja. Outro dia teve lá, irmãos, o culto que foi, na verdade, o baile a fantasia. Aí o próprio pastor da igreja, irmão, foi fantasiado de Capitão Gancho. Veja, tapa-olho, um gancho numa mão, mancando, não é? Com a perna de pau. E chega lá, irmão, com a esposa dele também, com outra fantasia e tal, aquela coisa. Irmão, e o povo está alegre. Hedonismo,
a busca do prazer, pragmatismo, utilitarismo. Aí você lembra do quê? Você lembra de Jesus andando na terra. Jesus andando na terra e uma grande multidão seguindo Jesus. Claro, Jesus vinha fazendo milagres, Jesus vinha multiplicando pães, Jesus vinha curando os enfermos. O pessoal era como se esfregasse uma mão na outra e dissesse: que religião boa, vamos seguir esse homem. A gente está com fome, ele multiplica pães. A gente está enfermo, ele cura os enfermos. Vamos seguir esse homem. Mas Jesus, que conhecia cada um deles, foi como se ele dissesse: pessoal, agora vai começar o culto de doutrina. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não tem vida em si mesmo. E quando ele começou a dizer isso, um começou a olhar para o outro e dizer: é duro esse discurso, palavra maçante, eu vou embora. O outro disse: eu também. O outro: eu também. Bom, para resumir a história, João capítulo 6, aquela grande multidão foi embora, e dá a entender, quando a gente está lendo ali, que só ficou Jesus e os 12 apóstolos. Aí você está lendo ali, quem sabe pela primeira vez, mas talvez você seja novo convertido, ainda não leu toda a Bíblia, não leu João capítulo 6, mas já leu muito livro. Aí você já leu, por exemplo, esses livros aí, irmãos, que exploram, né, a história de Jesus, de muitas maneiras. Jesus, o maior líder que andou na terra. Jesus, o homem mais sábio. Até eu fiz também o livro Jesus, o pregador do Apocalipse. Então veja, vários aspectos de Jesus. Aí alguém olha para isso e diz: não, Jesus é o homem mais sábio que andou na terra. Jesus agora vai olhar para esses 12 e vai dizer: pessoal, nós fracassamos. Infelizmente, uma grande multidão nos seguia e agora só ficamos nós 13. E agora então, nós temos que reconhecer o erro. É difícil para nós, mas nós temos que reconhecer o erro e nós vamos nos estruturar, nós vamos começar de novo, do zero, tudo de novo. Ô Pedro, você vai cuidar do departamento tal. João, você fica com a comissão tal. Ô Tiago, você fica com outro departamento. Nós vamos nos estruturar e nós vamos crescer de novo. Foi isso que Jesus fez, irmãos? Não. Jesus olhou para aqueles 12 e lhes disse: e vós, quereis também retirar-vos? Certamente houve uma expectativa, certamente os olhos se arregalaram. Mas Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Orabás, comie barabás, ibaraçás. Glória seja dada ao maravilhoso nome de Jesus. É o ensino da palavra, irmãos. É o ensino que tem que ser priorizado. É a formação de discípulos. A igreja tem que crescer de verdade. Não é crescer à base de pragmatismo. Não é crescer à base de utilitarismo. Não é crescer à base de hedonismo. À base de entretenimento. Não! A igreja tem que crescer forte, robusta. Crescer na palavra. Aleluia, uma igreja vigorosa, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia da palavra. É esta a verdade que tem que ser pregada. Nós não podemos abrir mão da verdade, haja o que houver. O crente tem que permanecer na palavra. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens. O diabo quer que você perca, aleluia, esse grande tesouro que Deus te deu. E por isso tem tanto entretenimento. As pessoas estão perdidas às vezes dentro dos templos. Estão lá naquele show, irmão. Tanta coisa, luzes coloridas, dança. Agora tem o chamado piseiro gospel e tanta coisa. Que o pessoal chama de pentecostalismo. E o cara fica falando: pega, 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 pega. E o povo fica rodando, e o povo fica pulando e tal. Mas não tem consistência, não tem presença de Deus, não tem verdade. É tudo vazio, é tudo oco, é apenas show. Mas culto não é show, e show não é culto. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos guarde. Eu nem
estava pensando em falar nada disso. O assunto aqui é sobre discipulado, mas que nós possamos estar atentos a isso, meus irmãos. Glória a Deus. E aí, então, esse primeiro aspecto é justamente fazer discípulos. Fazer discípulos. Tenho 2 minutinhos para concluir. Fazer discípulos. Aí, se você estudar, o segundo ponto está em Marcos. Eu fiquei em Mateus, de propósito, até porque o texto tem a ver com o tema, não é? Agora veja, Marcos tem o alcance, levar o evangelho a todo mundo, a toda criatura. Criatura aí, evidentemente, é cada pessoa. Aí Lucas, você tem outro aspecto. Então veja, o primeiro aspecto é o alvo. Qual é o alvo? Fazer discípulos. Segundo aspecto é o alcance. Qual é o alcance? Claro que Mateus também fala de alguma maneira sobre o alcance, mas Marcos é que enfatiza, não é? Levar o evangelho a todo mundo. Lucas, a mensagem, o conteúdo, o que você tem que pregar? Não é pregar o que você gosta de pregar, não é o que você acha, é pregar a verdade, é pregar o que Jesus mandou pregar. Em Lucas 24, 46 e 47, ele disse, assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as ações, começando por Jerusalém. É Jesus explicando o que tinha que ser pregado a respeito dele. João, você tem o modo, a maneira, não tem nenhum evangelho que apresente melhor a maneira, o modo, como você deve pregar. Ali você tem a evangelização pessoal, a evangelização pessoal ocasional, Jesus evangelizando Nicodemos, Jesus evangelizando a mulher samaritana. Tem vários exemplos de evangelização em João. E ele disse, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus deu o exemplo. Ele deu o exemplo. Em Atos, você tem o poder, porque tudo isso é importante, mas você só vai conseguir fazer se você estiver revestido do poder do alto. É o que está lá em Atos. Então você percebeu? As últimas palavras de Jesus, antes dele ser assunto aos céus, referem-se aos aspectos da grande comissão. Primeiro aspecto, o alvo. Mateus 28, 19. Fazer discípulos de todos os povos. Segundo aspecto, o alcance. Pregar o evangelho em todo o mundo. Terceiro aspecto, a mensagem. Qual é a mensagem? É uma mensagem cristocêntrica. É falar da obra redentora. É falar da obra redentora que está num tripé. A encarnação de Jesus, a sua morte expiatória e a sua ressurreição. Porque se ele não tivesse nascido para dar o exemplo de uma vida santa, ele não teria morrido por nossos pecados. E se ele não tivesse morrido por nossos pecados, ele não teria ressuscitado para a nossa justificação. Que maravilha! Então, é a mensagem cristocêntrica. Aí você tem em João o modo, é outro aspecto. E em Atos, você tem o poder. Porque Jesus, antes de ser assunto aos céus, os seus pés já estavam para se descolar do chão. Ele começou a dizer, recebereis a virtude. E a palavra virtude aí no grego é poder. Tanto que na versão atualizada diz, recebereis poder, porque o termo no grego é dinamis. Dinamis. Dinamis faz você lembrar do quê? Dinâmico, dínamo, dinamite, não é? Porque o poder do Espírito é um poder dinâmico. Então Jesus disse, recebereis o dinamis, recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Mas receber poder para quê? Para testemunhar, para falar de Jesus, para pregar o evangelho. Tem que ter poder, irmãos. Não adianta você pregar apenas com a sua capacidade. Eu sei que eu estou falando aqui para pessoas versadas, pessoas que têm uma grande bagagem, um grande cabedal. Parabéns por isso, não vai nenhum desdouro, evidentemente. Repito, se eu falar contra isso, estou falando contra mim mesmo. Agora, irmãos, nós não podemos prescindir do poder do Espírito Santo. Veja o que diz o apóstolo Paulo, e eu termino com esse último versículo. Abra aí a sua Bíblia, por gentileza. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Olha o que Paulo disse.
Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Veja, 1 aos Tessalonicenses 1 e 5. Porque o nosso evangelho não foi a vós, presta atenção, somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Aqui Paulo está falando aos Tessalonicenses, e os Tessalonicenses, mesmo aqueles que eram judeus na sinagoga, mas que estavam imersos, inseridos na cultura greco-romana, eles sabiam, evidentemente, que, segundo a retórica clássica, um bom discurso, de acordo com os filósofos, e aqui quem gosta de filosofia já estudou sobre isso certamente, quando estudou sobre Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros filósofos. De acordo com a retórica clássica, um bom discurso tinha que ter 3 elementos, que no grego eram 3 palavras gregas que descreviam esses elementos: logos, passos e essos, não é? Logos, passos e essos. Eu estou falando passos e essos, mas escreve com TH, como se fosse patos. Eu não falo patos para vocês não pensarem que são os patos, né? É porque essa transliteração é de uma letra do grego que tem o mesmo som do inglês, o TH. O TH do inglês, como que você fala? Então, é passos, né? Passos e essos. Logos, passos e essos. Então veja, logos é o conteúdo verbal. A própria palavra logos, você sabe, significa palavra, significa verbo. Então logos é uma referência ao conteúdo verbal de um discurso, porque não tem sentido o discurso não ter um conteúdo verbal, claro que tem que ter. Agora, além do conteúdo verbal, os gregos examinavam também a paixão com que a pessoa comunicava o que ela falava. O seu fervor, a sua paixão, o seu carisma, isso era chamado de passos. Agora, além de tudo isso, tinha um terceiro elemento que os gregos observavam. O que era? O caráter percebido do orador. Porque mesmo para os gregos, o orador tinha que viver o que prega, viver o que pregava e pregar o que vivia. Ele tinha que dar um exemplo. Não adiantaria nada ele estar falando sobre justiça, sobre verdade, sobre lealdade, sendo que ele errava em tudo isso. Ele seria um hipócrita. Então os gregos já rejeitavam. A pessoa podia falar bem, podia ter paixão ao comunicar tudo aquilo, mas ela tinha que ter coerência com aquilo que ela falava. Sua vida tinha também que ser condizente com o que ela falava. Então Paulo, veja, tendo isso em mente, certamente, ele faz uma aplicação para a vida dele. E ele diz: olha, veja, o nosso evangelho, ou a minha pregação do evangelho, quando eu vim falar para vocês, não foi apenas palavras, a palavra aí no grego é logos. Não foi apenas logos, não é? No grego, em logomonon, ou seja, não foi apenas logos. Não foi apenas palavras. Aí ele diz, mas também houve, ele fala aí, poder. E a palavra poder aí é exatamente dínamos. Veja que quando ele vai falar aí do elemento que é o fervor do orador, ele não foca na sua própria capacidade. Porque tem pessoa que tem muito carisma, mas não tem o autêntico poder do Espírito. Tem carisma, mas também não tem caráter. Então Paulo ele enfatiza tudo isso. Tem que ter logos, mas tem que ter o poder, o dínamos. E é no Espírito, e também ele fala da certeza, que no grego é pleroforia, a certeza que o crente deve ter. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Que maravilha! Meus irmãos, as horas me mandam parar. Curve a sua cabeça, por gentileza. É uma rápida oração. Peça que o Espírito Santo aplique a palavra ao seu coração nesta noite. Nosso Deus e nosso Pai,
Nós te louvamos pelo privilégio de estar na tua presença. Ó meu Deus, nós temos falado aqui muitas coisas, Senhor, mas que o teu Santo Espírito possa aplicar cada palavra aos corações, que ninguém saia daqui vazio, mas que todos saiam daqui transbordantes da tua palavra. A tua palavra que é santa, a tua palavra que é poderosa, a tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Orabassi comiafas, lemahami otras takamiaras, licomi ebras tastira, igemafasiti estas tash, lobiagado que biestra masto que parastos tash, ligrobiga dagobas, fidaragasta cash, uhamaria cariestrama, ligebovarastistra, lignevarastastennari, miahatostara fista, ligebogaraste mitarcaste, ihamarustra, idaragasto piteresta patasto, ogabada kidara, idequebarastotra, andrebasto piterastosa, oiahamiarasto pitarananotiasta, rangadagorigaga, igavidaratustra, angabasto faria. A liberdade para tu operares nesta noite, Senhor, a liberdade para tu operares. Manifesta a tua glória, manifesta o teu poder. Ó Senhor, manifesta o teu poder. Que ninguém saia daqui vazio nesta noite, que ninguém saia daqui cabisbaixo, mas que todos saiam cheios, de cabeça erguida, glorificando o teu nome. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 glória ao teu nome, glória ao teu nome. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.